Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, então. Como toda aula, eu trouxe aqui no final da última aula uma atividade para vocês sobre despesa pública. E é uma questão da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. E a questão, então, explica o que é despesa pública, né? Ela fala que é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos. A respeito da despesa pública, então, julgue o próximo item. De acordo com a legislação vigente, para que determinado ente público efetue o pagamento a fornecedores de material de consumo, basta que no processo de execução orçamentária a despesa que se refira ao pagamento tenha sido empenhada. Então, aqui é uma questão sobre as fases da despesa pública, e aqui está falando que precisa só de que essa despesa seja empenhada. O que vocês entendem? Que é certo ou errado a questão? Manda aqui no chat para eu poder acompanhar. Aí, ó, o Luciano já mandou que ele entende que a assertiva é errada. Quem mais, pessoal? Bantuí também entendeu que é errado. Paula, Natiele. Isso mesmo. Então, a resposta alternativa é que ela é errada mesmo. E a justificativa é porque, como nós vimos na última aula, a despesa pública ela passa por algumas fases. A primeira delas, que é a fase do empenho, é quando se cria a obrigação que o governo separa aquele valor no orçamento. A segunda fase é a liquidação, quando vai ser verificado, avaliado se o serviço foi efetivamente prestado. E aí vai verificar o valor, vai verificar quem que faz jus àquele pagamento, e num último momento, que é o pagamento, que é a entrega do dinheiro ao credor. Então, nós vimos que são essas três fases, por isso que a alternativa está errada. Então, vamos continuar com a aula, né, entrar no tema da nossa aula de hoje. A gente vai continuar tratando de despesa pública. Hoje eu vou tratar de alguns temas importantes da despesa pública. Eu quero alertar vocês, desde o início, que meu objetivo com essa disciplina não é que vocês decorem valores, limites. Eu vou trazer alguns dados. Então, meu objetivo não é que vocês decorem. Algumas provas exigem, né, a gente sabe que prova de concurso, por exemplo, exige tudo decorado, então os valores, números, limites, mas o meu objetivo com a disciplina não é esse. O que eu espero de vocês é que vocês entendam os conceitos de modo geral, saibam sobre as legislações incidentes de direito financeiro, para que quando vocês se deparem com alguma questão na vida prática de vocês, ou na vida acadêmica, vocês saibam aonde procurar. Porque é muito importante isso. Às vezes a gente não sabe exatamente o que é a resposta, mas a gente sabe prontamente pesquisar, verificar onde está, ou a gente já tem uma impressão, já existe isso, já ouvi falar disso, sei que isso está numa legislação específica tal, está na Constituição. Então, eu não quero que você se atenha a números, você se atenha a números, mas a ideia geral da disciplina, dos conceitos gerais que eu estou passando para vocês. Eu estou falando isso agora porque a hora que eu estava revisando os slides, eu vi que tem bastante número e eu não quero assustar ninguém. É mesmo para trazer informação e a gente entender, né? Porque nessa matéria de direito financeiro, que a gente trata de atividade financeira, que a gente fala em gastos públicos, em receitas, a gente acaba falando em números, né? Não tem como fugir muito disso. Eu confesso que eu sou a pessoa que, quando vê número, assusta. Então, tem uma disciplina da minha pós que eu fiz em finanças públicas que era sobre contabilidade. E uma vez a professora passou um balanço para a gente, patrimonial, para analisar. Ela falou, o que é a primeira impressão que vocês têm? Eu falei, professora, minha primeira impressão é desespero, porque eu vejo esse tanto de número, eu não sei o que fazer. Então, eu sou essa pessoa que assusta com números, por isso que a hora que eu estava passando as aulas, eu falei, vou deixar isso bem especificado para o pessoal, para ninguém assustar com essa quantidade de dados. Mas vamos lá. A primeira despesa que a gente vai tratar hoje é uma espécie muito famosa de despesas, que é são as despesas com pessoal. O que são essas despesas? Elas são importantes porque elas representam expressiva
parcela do total dos gastos públicos. Aqui eu trouxe alguns dados que apontam, por exemplo, que em Minas Gerais houve um crescimento entre 2019 e 2015 de 65% da despesa de pessoal. E a gente ouve muito falar sobre isso, né? Sobre o peso, né, do funcionalismo público nos gastos do Estado. Por que a gente gasta tanto com o pessoal? Porque, como a gente viu, a nossa Constituição, ela trouxe vários encargos para o Estado. Então, na medida que o Estado tem que realizar várias necessidades da população, ele precisa de servidores, ele precisa de pessoal para executar essas tarefas. Então, a partir da Constituição de 88, principalmente, houve um aumento expressivo do quadro de pessoal da administração e, consequentemente, dos gastos com o pessoal da administração, com os servidores, né, da administração pública. O que enquadra? Mariana, não haveria, salvo engano, eu não vou falar a porcentagem agora, porque eu não sei de cor, mas tem um limite para esse teto de gasto com funcionalismo, não? Tem sim, Vantuí, vou falar dele agora. Parece que nos exemplos que você citou aí, parece que um ultrapassa, não? Porque é 55%, não seria? Ah, não, aqui, sim, mas é porque aqui não é, quando esses exemplos que eu trouxe, eles não são percentual da despesa, é o percentual de crescimento do próprio gasto. Então, o gasto, ele cresceu esse valor, mas não significa que... Entendeu? Vou te explicar agora. Não, entendi agora. Mas você tem razão, é isso mesmo. Ultrapassaria o limite se a gente considerasse que esse percentual incide sobre a despesa corrente líquida. Na verdade, isso aqui é o próprio gasto cresceu 65%. Você está certinho, é isso mesmo. Então, o que é despesa com pessoal? É isso que a gente entende mesmo, é o valor pago de contraprestação para o trabalho dos servidores públicos, né, do quadro de pessoal da administração. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz um conceito, eu coloquei aqui para vocês, o que entra nesses gastos. Então, aposentadoria, pensões adicionais, horas extras, todas essas despesas com pessoal, elas entram nesse nome, né, de despesa com pessoal. Para a Lei de Responsabilidade Fiscal, não importa se é uma pessoa ocupante de cargo efetivo, de carção, se é emprego público, mandato eletivo, se é um servidor temporário, não interessa. Todos eles devem ser computados como gastos com pessoal. E por que é importante a gente saber o que são gastos com pessoal? Porque, como o próprio Vantuí trouxe, existe um limite para o gasto com pessoal. A Constituição, ela trouxe um artigo deixando a lei complementar estabelecer quais seriam esses limites. No artigo 169, ela trata de forma geral que a despesa com pessoal ela não poderá exceder os limites e deixa para uma lei complementar estabelecer, então, quais seriam esses limites. A lei que veio estabelecer os limites é a lei de responsabilidade fiscal, que a gente já tratou dela, a gente sempre vai tratar dela ao longo do semestre, que é a Lei Complementar 101 de 2000. E aí, a Lei Complementar, no artigo 19, ela trata dos percentuais de limite de pessoal com base na receita corrente líquida. A gente vai lembrar, entender o que é isso. Então, da União, 50% dos gastos, no máximo, né, 50% da receita corrente líquida de gasto com pessoal. Nos estados, Distrito Federal e municípios, 60% da receita corrente líquida. Então, vocês não precisam gravar esses percentuais, é só saber que existe um limite. O próprio Vantuí falou aí, né, que ele viu a questão, na hora que eu falei, trouxe um número 65%, já alertou, falou, não, esse número é irreal. Mas, como eu falei, aqui o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele incide sobre a receita corrente líquida. E aquele percentual que eu trouxe é um percentual de crescimento do próprio valor. Então, se num ano era 100, no ano seguinte aumentou, mas isso não tem correlação com a receita, né, que o Estado recebeu. Lá eu falei do Estado de Minas Gerais. Bom, o que é essa receita corrente líquida? Porque quando a gente fala aqui, 50%, 60%, mas 50% de quê? 60% de quê? Né? Como que eu vou calcular isso? E então, para a gente
entender o que é receita corrente líquida, eu vou voltar rapidinho nos conceitos que eu trouxe quando a gente tratou de receitas, que é a divisão de receitas correntes e receitas de capital. Vocês vão ver que essa classificação, ela aparece muito em vários momentos. E ela é uma classificação prevista pela legislação, não é uma classificação doutrinária, e, portanto, ela aparece em vários momentos quando a gente trata de receitas e também das despesas, como a gente viu, correntes e de capital. As receitas correntes, elas são, em regra, aquelas receitas ordinárias que a administração recebe recorrentemente e elas se destinam a garantir o funcionamento da máquina, prestação de serviços. Então, um exemplo de receita corrente são os tributos. Por exemplo, eles estão sempre entrando nos cofres públicos e eles se destinam a realizar gastos referentes à manutenção da máquina, gastos direcionados ao serviço, prestação de serviços públicos. Por sua vez, as receitas de capital, elas têm a ver com o patrimônio gerando patrimônio, né, que é até um conceito que a gente até pensa no nosso orçamento privado. Assim. Então, é o seu próprio patrimônio gerando patrimônio. Então, um exemplo seria a alienação de um imóvel público. Não é uma receita que acontece o tempo todo. Né? E ela também não é destinada a esses gastos recorrentes da administração. É uma receita que acontece uma hora ou outra e tem essa ideia principal, que é o próprio patrimônio gerando mais patrimônio. E então vem o conceito de receita corrente líquida. A gente viu que a receita corrente e a receita corrente líquida é o somatório de todas as receitas correntes. Aí aqui tem os exemplos tributárias, contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, e retira algumas receitas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, por exemplo, no orçamento da União, vai retirar da receita corrente líquida aqueles valores que são transferidos aos estados e municípios, por uma determinação constitucional legal. Foi o que a gente viu, por exemplo, no caso dos fundos de participação, aqueles fundos estaduais, né, fundos dos estados, fundos dos municípios, ou das transferências previstas pela Constituição. Então, quando a União recebe um valor que a própria Constituição falou que aquele valor não é dela, ele é de um estado ou de um município, aquele valor ele não entra como receita corrente líquida da União. Esse é um exemplo que a Lei de Responsabilidade Fiscal retira. E essa receita corrente líquida, ela não é apurada num dia, num mês, ela é apurada com base em 12 meses. Então, você vai pegar esse mês, se você quiser saber a receita corrente líquida no mês de hoje, você vai pegar esse mês, né, e os 11 meses anteriores, para saber o que é essa receita corrente líquida. A gente não vai ter que calcular isso agora, né, não incumbe a gente isso. É só entender os conceitos mesmo, entender que existem esses conceitos. E como a gente falou, existe um limite para o gasto com pessoal, né, que a Lei de Responsabilidade trouxe. Para vocês terem ideia, pessoal, a Constituição previu lá em 88 a existência de limites. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio só em 2000. Então, ficou bastante tempo com esses gastos ilimitados, né? Mas o que acontece quando, então, um Estado ultrapassa esse limite, um Estado, um município, a União ultrapassa esse limite de despesas com pessoal? O que vai acontecer para ele? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê 3 situações. A primeira situação é quando ultrapassa 90% do limite. E aí o Tribunal de Contas ele vai dar um alerta. Município X, você ultrapassou o limite. Quando ultrapassa 95% do limite, 95% do limite máximo, né, que a gente considera, aí já entra numa zona que aqui eu coloquei em amarelo, que já existem algumas atividades que a administração não pode mais realizar, nós vamos ver agora. E depois, quando passa do limite máximo, existe um prazo que ela precisa retornar ao patamar anterior. Não pode ultrapassar esse limite, então existe um prazo, que a gente vai ver, de 8 meses para voltar para o limite saudável, né, de gasto com pessoal. Esses limites, pessoal, eles são muito importantes porque a gente vê na prática, às vezes, um inchaço, né? Eu sou servidora, né? Eu acho os servidores públicos uma categoria extremamente relevante, não estou falando isso de forma alguma. Mas é que muitas vezes a admissão de pessoal na administração pública,
ela pode ser utilizada para interesses que não são apenas interesses públicos, né? Elas podem ser utilizadas, por exemplo, para fins eleitoreiros. Então, é importante haver um limite desse gasto, até para poder existir um outro gasto direcionado para investimentos, para outras atividades do Estado. Então, é relevante ter esse limite de gasto com o pessoal. E a lei de responsabilidade fiscal, então, traz as consequências para a inobservância desse limite. Então, eu trouxe aquele primeiro limite, que estava em verde, que é acima de 90%. Quando atinge 90% do limite de pessoal, o Tribunal de Contas gera um alerta para o município, para o Estado, ou, no caso da União, o Tribunal de Contas da União. Eu sempre, como eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado, eu acabo sempre voltando minha análise para estados e municípios, mas isso também acontece na União. Num segundo momento, quando ultrapassa 95% do teto, aí existe o chamado limite prudencial, né, esse 95%. E aí não pode mais conceder vantagens ou aumentar a remuneração para os servidores, criar cargos, ou alterar a estrutura de carreira com aumento de despesa e contratar horas extras, por exemplo. Então, o Estado ele passa a ser limitado na sua atuação. Existem algumas vedações, então, quando atinge esse limite. E quando ultrapassa o limite, o que tem que acontecer? O Estado tem, o ente estatal, ele tem um período de 2 quadrimestres, ou seja, de 8 meses, para voltar aos patamares saudáveis de gastos com o pessoal. Mas tá bom, e se ele não volta? O que vai acontecer? Né? Se o ente estatal, ele decide, ou ele não consegue reduzir seus gastos, o que vai acontecer? As entidades, esse ente, ele vai ficar impedido de receber repasses voluntários de verbas federais ou estaduais. A gente viu que tem as verbas obrigatórias, que são previstas na Constituição, as transferências obrigatórias, mas tem algumas também que são objeto de convênios, por exemplo, e aí os entes repassam entre si. E essas verbas são extremamente importantes, principalmente para municípios, né, que não tem tanta autonomia assim, na sua arrecadação. Então, eles deixam de receber. Então, é uma medida bastante gravosa. Então, eles têm que voltar nesse prazo aí de 8 meses. Como que um estado ou município, que é a União, ela pode reduzir os gastos? Então, essa previsão está na própria Constituição, ela pode reduzir os cargos em comissão, pelo menos 20%, pode exonerar servidores não estáveis e até servidores estáveis, né? A Constituição, ela prevê o que a administração pode fazer para reduzir seus gastos com o pessoal. Deixa eu voltar aqui, porque alguém entrou. Só que tem uma questão importante, pessoal, que a gente até viu quando a gente estava tratando de despesas públicas na aula anterior, sobre a limitação de empenho, né? Quando a administração verifica que as receitas previstas inicialmente, elas não se realizaram da forma como pensado, a administração deve limitar o empenho, e ela tem um prazo para fazer isso. E a gente viu que quando é decretado o estado de calamidade, esse prazo ele é suspenso. Então, essa análise, né, de limitação de empenho, ela fica suspensa. E aqui também, no caso de limite de gastos com o pessoal, o que a lei de responsabilidade fiscal traz? Ela não traz que o limite não deve ser observado, tá? Mas ela fala que fica suspensa essa contagem de prazo para voltar ao limite saudável, para reduzir o gasto com o pessoal. O que na prática suspende as penalidades e o que na prática faz com que as entidades não se preocupem tanto com esses limites de gasto com o pessoal. Então, aqui também no estado de calamidade pública, isso acontece. Por que eu coloquei uma atenção e um alerta? Porque a gente está vivendo, né, um estado de calamidade pública. E quando a legislação coloca ocorrência de calamidade pública, pessoal, não é uma ocorrência fática apenas. Não é, eu acho que é estado de calamidade, porque a gente está numa pandemia, ou porque houve alguma questão climática, não.
o estado de calamidade ele tem que ser reconhecido ou pelo Congresso, no caso da União, ou por assembleias legislativas, no caso dos estados, né? E no município, nos casos das câmaras. Então, reconhece esse estado de calamidade pública, e aí, com base nele, há várias consequências, então, de direito financeiro que a gente está vendo agora. Está sendo muito interessante, porque essas questões nunca tiveram tanta importância prática, né? Os professores de direito financeiro estão com muitos exemplos aí para trazer para os alunos. Antes, quando a gente tratava disso, não era uma questão tão relevante. Falar que num estado de calamidade, por exemplo, esses prazos ficariam suspensos. E aí, pessoal, tem uma legislação bem recente, de janeiro desse ano, que é a Lei Complementar 178. O que é a ideia dessa lei? Olha, a gente está, então, nesse estado de calamidade pública, estamos desde o ano passado, provavelmente ficaremos esse ano, mas não pode haver uma falta de limitação completa dos gastos, né, dos limites de pessoal. Precisa haver alguma limitação. Tem que haver esse equilíbrio das contas públicas, estados e municípios têm que ficar atentos. Então, o que essa lei super recente agora, ela determinou? Que quando chegar ao final desse exercício, dia 31 de dezembro de 2021, quem estiver acima do limite de gastos com pessoal vai ter 10 anos para restabelecer esse limite. E aí é considerado 10%, o mínimo, né? Tem que restabelecer pelo menos 10% ao longo de 10 anos. Então, no primeiro ano, 10%, no segundo ano, até 20%, tem que ir reduzindo o que tiver passado. Eu acho que esses números, né, tanto 10 anos, quanto reduzir 10% por ano, demonstram para a gente a gravidade da situação que a gente está vivendo em termos de gasto público, né? O que os estados e municípios estão sofrendo, tanto porque aumentou a prestação, quanto porque diminuiu as receitas. Então, esses números, né, 10 anos e 10%, é bastante tempo, mas demonstra, sim, a gravidade do que a gente está vivendo do ponto de vista fiscal. Aí eu trouxe aqui para vocês uma decisão do Tribunal de Contas, que é bem recente, é de 8 de março, que é um acompanhamento de gestão fiscal 109.2593. E essa aqui é uma publicação do site do Tribunal de Contas, e nessa decisão, o tribunal fez alertas aos municípios. Aí eu trouxe aqui para vocês, até aqui as cores, ó, os municípios que em 38 de agosto estavam acima de 90%. Entre 90 e 95, né? Porque depois de 95 passa para o próximo e de 100 passa para o próximo. Então, quem estava entre 90 e 95 em 31 de agosto, que são esses municípios aí, dessa análise, né? Não significa que de todo o estado são só esses, não, tá, pessoal? São os municípios objeto dessa análise. E aí o tribunal cita e publica, olha, município tal, alerta. Outros municípios, por sua vez, já se encontravam entre 95 e 100, e aí estão, então, no limite prudencial, que eles não podem contratar mais servidores, não podem fazer hora extra, não podem alterar a estrutura de cargos que aumente despesas. Então, exemplo aí, Poços de Caldas, Tiradentes, Unaí. E também o tribunal tratou de municípios que extrapolaram o limite de despesa total de pessoal e que, portanto, tem que observar tanto essas vedações do limite prudencial, que é o limite em amarelo, quanto precisam retornar para o gasto anterior. E aí trouxe aqui os municípios, Ibiracatu, nem conheço esse município, pessoal, e São Miguel do Anta. Minas Gerais é uma pluralidade de municípios mesmo, né? Mais de 850, então sempre me deparo com algum que eu não conheço. E a decisão do tribunal também trata que esses prazos, apesar dele estar delimitando aqui, né, quem ultrapassou o limite, que os prazos estão suspensos em razão do estado de calamidade. Então, os prazos do artigo 23, que é aquele prazo que em 2 quadrimestres tem que voltar ao limite, ele está suspenso. Essa é a decisão, então, que eu trouxe para vocês. Eu gosto sempre de trazer uma decisão para vocês verem como isso é analisado pelo tribunal.
Alguma dúvida, pessoal, sobre despesas com pessoal? Vantuí, ficou claro para você essa questão do teto? Sim, para mim ficou claro. Ah, joia, que bom. Então, vamos seguir aqui nossa matéria. O próximo tópico, ainda dentro de despesas, tá, pessoal? É trazer para vocês que existem despesas que elas são previstas pela Constituição e elas a Constituição estabelece que elas tem que ter um patamar mínimo de realização dessas despesas. Provavelmente vocês ouviram já falar disso, que existem essas despesas mínimas, então, em saúde e educação. Como que a Constituição prevê? Então, tem um mínimo constitucional de educação, a Constituição lá no artigo 212, fala que a União vai aplicar anualmente, no mínimo 18%, e os municípios, estados e Distrito Federal, no mínimo 25% das suas receitas resultantes de impostos, transferências, etc., para manutenção e desenvolvimento do ensino. Trouxe aqui um gráficozinho que mostra, então, que a União tem que gastar no mínimo 18%, os estados 25% e os municípios 25%. Por que a Constituição prevê esses limites mínimos? Então, a gente viu que no gasto do pessoal tem um limite máximo. E aqui eu estou trazendo para vocês os limites mínimos em alguns setores que a Constituição verificou que são setores tão importantes que os estados, Distrito Federal, municípios, União, precisam investir. Então, necessariamente, eles têm que investir nessas áreas consideradas prioritárias, extremamente importantes pela nossa Constituição. No caso da saúde, o artigo 198, que ele traz essa previsão, que a União, então, ela vai gastar, né, no mínimo, 15% da sua receita corrente líquida. A gente viu o conceito de receita corrente líquida, ele vai aparecer porque ele é base de cálculo de alguns limites previstos pela Constituição, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E no caso dos estados e municípios, é uma lei complementar que prevê. Então, a lei complementar, a Constituição prevê que a União tem que gastar no mínimo 15% em saúde, e já os estados devem gastar 12%, mínimo dos seus impostos e recursos vindos de transferências, e os municípios 15%. Então, é um patamar mínimo, né, gente? Claro que o ideal é que possa ser mais que isso, que o Estado tenha capacidade de investir mais do que esses percentuais, mas a Constituição, ela prevê essa obrigatoriedade mínima. E eu trouxe para vocês um exemplo também de análise do Tribunal de Contas, e aí engloba tanto esses gastos mínimos com saúde e educação, tanto as despesas com pessoal, que é uma decisão também recente, que foi publicada agora em 15 de março. Então, uma prestação de contas, e houve um parecer do Tribunal de Contas, a gente vai entender a manifestação do Tribunal de Contas de forma pormenorizada, mas o Tribunal de Contas, nesse caso aqui, ele aprovou as contas do município de Moema, referentes ao exercício de 2019. Então, o tribunal aqui entendeu que todos os gastos, os da saúde e da educação, eles respeitaram o mínimo, e que o gasto de pessoal respeitou o limite máximo. Vamos ver aqui de forma pormenorizada. Então, quando ele analisa lá os limites mínimos, né, para ações e serviços públicos de saúde, ele verificou que foram empregados recursos correspondentes a 22,84% da receita base de cálculo, atendendo, então, ao disposto na Constituição e na lei complementar que eu citei, 141. E a gente viu lá que o mínimo, né, dos municípios, então, é 15%. Então, esse município gastou 22,84%. No tocante ao ensino, o município de Moema, em 2019, gastou 26,47%, que também ficou acima do limite de 25%. E, por fim, no caso das despesas com pessoal, também ficou evidenciado que ficou abaixo do limite, né, que é de 50%, nos casos dos estados e municípios. Não, 60 ou 50, vamos voltar lá, que agora até eu me confundi.
estados e municípios, 60%. Então, ficou da receita corrente líquida, então ficou abaixo. Aqui. Então, eu trouxe para vocês esse exemplo, que nesse caso, então, as contas, né, do Executivo de Moema foram aprovadas, porque cumpriu tanto com os gastos mínimos previstos pela Constituição, quanto cumpriu também o limite de gastos com o pessoal que nós estudamos. Todos esses limites, né, que a gente verifica, eles têm a ver com a ideia de equilíbrio das contas públicas, né, desse equilíbrio de receber e de gastar de forma equânime, né, de que a administração ela não faça gastos acima do tanto que ela está recebendo, até por uma questão de sustentabilidade das contas públicas, porque vai chegar num ponto que vai ser insustentável manter, talvez, uma máquina inchada, né, administrativa. Então, daí essa importância do limite de gastos. Vamos dar sequência, então, a mais um tema sobre despesa pública. E esse tema aqui, pessoal, é um tema bem controverso, é um tema que todo mundo trata, tem várias opiniões, tanto dentro dos próprios, nem falo de questões políticas, de esquerda, de direita, mas dentro dos próprios professores de direito financeiro mesmo, a gente tem diversas opiniões sobre esse tema, que é o novo regime fiscal, o teto de gastos da emenda 95 de 2016. Vocês já ouviram falar desse teto de gastos? Alguém já ouviu esse nome nas notícias? Congelamento de gastos em saúde e educação. Sobre isso, vou falar agora. Eu já ouvi, mas não sei explicar, não. Pois é. Então, agora você vai saber, Vantuíro, o que está acontecendo e vai ter até uma opinião também para saber agora com quem que você concorda, né? Se é com o pessoal que critica, se é com o pessoal que defende. Eu trouxe aqui para vocês algumas notícias que essa emenda constitucional ela é de 2016, conforme está aqui. Foi na época do presidente Michel Temer. E aí, na época, né, obviamente, quando essa PEC foi promulgada, quando essa emenda constitucional foi promulgada, havia muita discussão, antes ainda quando ela era uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. E aí houve muita discussão em torno dessa emenda constitucional, dessa proposta de emenda, mas o fato é que ela foi aprovada. E aí eu trouxe aqui alguns títulos, né, de reportagens. PEC do teto é aprovada em votação final e congela gastos por 20 anos. Entenda o que é a PEC 241 e como ela pode afetar a sua vida. E mesmo hoje, atualmente, essa PEC ela continua trazendo discussões e ela continua afetando o nosso dia a dia. Então, eu trouxe agora reportagens agora de 2020 e 2021 para vocês verem que essa discussão ela continua. Como funciona o teto de gastos e por que ele voltou a gerar polêmica? O que é o teto? Alvo de disputa dentro do governo Bolsonaro? Descumprir o teto de gastos ou paralisar serviços públicos é a encruzilhada das contas públicas brasileiras. Então, o que é esse teto de gastos? O que é essa emenda constitucional? Que antes era a PEC, né, 241, uma proposta de emenda, e acabou se tornando a emenda constitucional 95. Essa emenda constitucional, ela institui o novo regime fiscal. E ela altera, ela inclui, né, alguns dispositivos ao ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O que é o ADCT? Quando vocês forem pesquisar na Constituição, vocês vão ver que lá no final da Constituição, fazendo parte da Constituição, também como status de norma constitucional, existem essas disposições constitucionais transitórias, que a ideia nada mais é do que serem normas de transição mesmo. Quando você muda um regime jurídico, né, quando você institui uma nova Constituição, várias questões ficam pendentes e precisam ser, então, verificadas, né? Você precisa fazer uma transição desse regime. E foi isso que aconteceu com a DCT. Por que o novo regime fiscal está lá? Por que essa emenda constitucional, ela, então, alterou, incluiu artigos na DCT e não no corpo da Constituição, propriamente dito?
Porque a emenda constitucional, ela é para vigorar por 20 anos. Ela é transitória. Esse teto de gastos, que a gente vai entender o que é, ele é um mecanismo transitório, por isso que ele está lá no ato das disposições constitucionais transitórias. Então, a emenda constitucional 95, que instituiu o novo regime fiscal, ela incluiu os artigos 106 a 114 ao ADCT. E aí trouxe essa figurinha aqui, que eu achei na internet, eu achei bem interessante, porque ela traz a ideia aqui de que por 20 anos vão ser congelados os gastos com saúde, com educação e os gastos com pessoal. A gente vai entender agora como é que esse congelamento de gastos ele se opera, o que é isso, né? Mas primeiro, trazer um dado relevante de que a emenda constitucional, e às vezes quando a gente escuta notícias sobre esse teto de gastos na televisão, a gente não sabe, mas ela incide apenas sobre a União. Então, esses limites de gastos, eles não vão incidir sobre estados, municípios e sobre o Distrito Federal, é apenas sobre o orçamento da União. Qual que é o objetivo? Para que foi criada essa emenda constitucional? Qual que é o objetivo dela? O objetivo dessa emenda é, como o próprio nome diz, criar um teto de gasto para evitar que essa despesa cresça mais do que a inflação. Verificou-se que a despesa estava crescendo a níveis alarmantes com relação ao que o Estado estava recebendo, e então o governo decidiu buscar o equilíbrio das contas públicas e optou-se por estabelecer um teto de gastos. Para equilibrar as contas públicas, o que poderia ser feito, né? Se a gente pensar, vamos pensar o que o Estado poderia fazer. Eu estou recebendo muito menos do que eu estou gastando, o que eu vou fazer para equilibrar? A primeira coisa seria aumentar a receita por meio de aumento de tributos, mas isso não necessariamente vai gerar um aumento na receita. O aumentar tributo não necessariamente gera um aumento prático, né? Então, não é porque você vai falar assim, eu vou aumentar o tributo em 20% e vou receber 20% a mais. Isso não acontece, porque quando você aumenta muitos tributos, primeiro que você incentiva que as pessoas deixem de formalizar, né, e deixem de arrecadar esses tributos, deixem de pagar esses tributos. Então, isso é um estímulo para se evadir. E também porque um ônus excessivo acaba dificultando a economia, né? Então, acaba havendo uma retração. Então, não necessariamente aumentar tributos vai gerar um aumento de receita. Isso não significa, tá, pessoal, que não seja necessária uma reforma tributária no país. Não estou querendo dizer isso. Estou falando na prática, assim. Vamos só pensar... Na prática, aumenta o tributo e aumenta o tributo e, consecutivamente, também a sonegação. Hein? Isso, exatamente. Então, a ideia é essa, aumenta... E o legislador já prevê isso, né? Já sabe que isso acontece. Então, na prática, aumentar tributo não necessariamente vai corresponder ao aumento igual, né? Ao aumento equivalente na receita pública. Outra questão que pode ser feita é reduzir as despesas, e isso é bem difícil, né? A gente viu aí, tem uns limites que são mínimos, existe um gasto, existe uma despesa obrigatória que é difícil reduzir, que o Estado tem que fazer, ele precisa pagar essas despesas. Reduzir também despesas é impopular, né? O Estado já vive, mesmo antes da pandemia, já vivia uma precariedade de prestação de serviços públicos, então se reduzir ainda mais os gastos é uma medida muito complicada. Então optou-se por uma terceira linha, que é limitar o crescimento dos gastos a longo prazo. Não está cortando os gastos, mas você congela esses gastos, você limita. E aí, por 20 anos, o gasto está congelado, ele não pode ser aumentado da forma que a administração quiser, porque o que a gente via era que o gasto estava aumentando expressivamente. Essa foi a opção, então, de limitar o crescimento dos gastos públicos a longo prazo, foi a opção adotada pela emenda constitucional pelo governo à época. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Esse gráfico aqui, ele é uma projeção, na época da emenda constitucional, de como os gastos públicos em relação ao PIB aqui, tá, pessoal? Como eles foram crescendo, e aqui a projeção de como seria o crescimento contínuo aqui dos gastos, né, nessa parte em cinza aqui, sem o teto, sem a previsão do teto, seria um crescimento contínuo dos gastos públicos. Então, a ideia é que com o teto esses gastos
em relação ao PIB, eles vão sendo limitados. Isso aqui, pessoal, apesar de estar diminuindo, não é que o gasto em si está diminuindo, é o gasto em relação ao PIB, tá? Que está diminuindo, porque aí considera que vai crescendo, mas o gasto ele vai mantendo um patamar específico. O novo regime fiscal, então, ele foi estabelecido para limitar as receitas primárias do governo, né? Eu sei que a gente já viu vários tipos de despesas, mas o conceito de receitas primárias também ele aparece bastante. E a ideia, então, é reverter, em médio a longo prazo, esse quadro de desequilíbrio fiscal. Na época, né, fizeram um estudo, e para vocês terem ideia, o aumento de despesa estava 51% acima da inflação, enquanto a receita aumentou apenas 14,25%. Então, estava um desequilíbrio muito grande, e a ideia é equilibrar a despesa com relação à receita. E o orçamento, esse teto, né, ele incide, então, sobre as despesas primárias. O que seriam essas despesas primárias? Vou colocar um pedacinho de um vídeo rapidinho que explica de forma muito legal o que são as receitas primárias. Eu deixei o link, vou deixar o link do vídeo aqui para vocês. Falou aqui que ocorreu um erro ao compartilhar a tela. Então, vou voltar aqui, eu deixei o link no YouTube. Quando vocês estiverem passando os slides, eu coloquei até aqui 1 minuto, que é o minuto 3 e 15 segundos, que vai explicar essa diferença de receitas primárias e de despesas, né, no caso, primárias e financeiras. O que seriam as despesas primárias? São os gastos realizados pelo governo para prover bens e serviços públicos. Então, saúde, educação, construção de rodovias, gastos para manter a própria estrutura do Estado, né, o que a gente chama de manutenção da máquina pública. E essas despesas também são realizadas para o custeio de programas de governo e grandes investimentos. Então, onde que o teto incide? O teto incide, então, nas receitas primárias, aposentadorias, pensões, salários. Isso aqui é um print do vídeo que eu queria passar para vocês e não consegui. E elas estão opostas às receitas financeiras, que são receitas para pagar, por exemplo, a dívida que o governo possui, os juros e a dívida principal. Então, o teto ele não incide na dívida, porque a ideia do teto de gastos é equilibrar exatamente as despesas primárias para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida pública. E essa é até uma das críticas que a gente vai ver depois ao teto de gastos, né? Poxa, está tirando dinheiro de quem precisa e pagando os grandes credores estatais. Mas o fato é que o teto de gastos, então, ele vai incidir sobre essas despesas primárias, sobre as despesas, vou voltar aqui no slide anterior, então, de realização que o Estado realiza para prover os serviços da sociedade. Então, um exemplo, de novo, saúde, educação, construção de rodovias e manutenção da própria máquina estatal. Essas, então, são as despesas primárias, as quais incide o teto de gastos. Compõe as despesas primárias uma classificação que a gente viu lá quando a gente tratou de despesas na aula anterior, nas classificações. Então, dentro das despesas primárias, existem 2 categorias de despesas, as despesas obrigatórias e as discricionárias, que o próprio nome já nos indica o que significam, né? Mas que elas são importantes para a gente entender mais para frente quando a gente vai analisar as críticas e quem é a favor dessa PEC, né, tão famosa do teto de gastos. Agora uma emenda constitucional, né, porque na época que ela foi muito debatida, antes de virar emenda constitucional, era uma PEC, 244. Então, o que compõe as despesas primárias? As despesas obrigatórias, que são aqueles gastos fixos, como, por exemplo, despesas com servidores públicos, os salários, previdência, auxílio maternidade, e também as despesas discricionárias, que são gastos que não são obrigatórios, né, para a administração. Então, ela pode definir como que vai ser esse gasto. Então, exemplo, investir em obras, ampliar uma infraestrutura, reformar um prédio público. A administração ela não tem que necessariamente realizar aquela despesa. Agora, por exemplo, um gasto com servidor público, a administração ela precisa, né? A partir do momento que o servidor está nos quadros da administração, todo mês incide o salário,
A Previdência e Administração não pode alterar, então são despesas obrigatórias. Então, quando a gente fala assim que a emenda está congelando os gastos, o que de fato ela altera? Ela altera pelo seguinte: antes da emenda constitucional, quando a administração ia definir as despesas, ela levava em consideração as receitas. Então, o meu gasto, ele vai levar em consideração a minha projeção de receita para aquele período. Só que agora, o que a emenda constitucional trouxe? Ela pegou o gasto de 2016 e no caso a partir do exercício de 2017, vai ser só uma alteração com a inflação. Então, os gastos, por exemplo, com saúde e educação, eles não são livres. Então, se a administração, vou dar um exemplo, tá? Ela gastou em 2000 agora a gente está em 2021, então ela gastou em 2020 100 milhões, por exemplo, para o ano de 2021, ela vai poder gastar 100 milhões incidindo o índice, o IPCA, incidindo a inflação. Então, vai aumentar aí uns 4%, né, dependendo de quanto for a inflação, independente do tanto de receita que a administração tiver. E isso acaba por congelar por um período muito extenso os gastos públicos, então, porque independente do tanto que receber, o gasto está fixo pela emenda constitucional. Eu trouxe um exemplo da educação. Como que era antes? Né? Tem que aplicar um mínimo de 18% das receitas públicas, né? E aí você vai levar esse mínimo em consideração com base nas receitas, de modo amplo, de modo geral, do que o Estado arrecadou. Agora, com a PEC, vai pegar esse mínimo com base no exercício anterior, no que foi gasto no exercício anterior, com a correção inflacionária. Então, independe do tanto que o Estado arrecadou. Vai ser só um aumentozinho da inflação. O gasto ele vai ficar congelado no valor de 2017 e 2018. Alterou um pouquinho da inflação, 2019 e assim por diante. Então, os estados não podem ultrapassar esse gasto. A duração, então, da PEC é de 20 anos, a partir de 2017, e após 10 anos, há uma possibilidade de uma revisão, então, dessa emenda constitucional, né? A partir de 10 anos, há uma possibilidade de revisão, mas a ideia é que ela perdure por 20 anos a partir de 2017. O que acontece? Sempre que a gente fala de teto, né, igual a gente viu de despesas de pessoal, nesse caso aqui tem que ter alguma sanção, porque senão os estados ou municípios, nesse caso aqui é só a União, né, na emenda constitucional, mas quando a gente viu lá de teto de gastos, incide para todos, senão eles não vão ter uma obrigatoriedade de cumprir. Né? Para que eu vou cumprir se eu não vou ter uma sanção, se eu não vai ser penalizado? Já é uma coisa difícil de ser feita, né? Não é uma coisa simples, congelar os gastos, manter os gastos públicos em patamares mais baixos, com as demandas crescendo, com a população crescendo, com, por exemplo, a população envelhecendo, né? É difícil manter esses gastos nos níveis anteriores. Então, o que acontece se esse limite for ultrapassado? Houve uma alteração super recente agora, dia 15 de março, que tratou essa emenda constitucional, provavelmente vocês ouviram falar dela, ela tratou do auxílio emergencial, mas ela trouxe também algumas questões de direito financeiro, trazendo sempre essa ideia do equilíbrio fiscal. Então, como que era antes? Se ultrapassava o limite do teto, incidia vedações desse teto de gastos calculado, né, previsto. Agora, com essa emenda constitucional 109 de 2021, quando a despesa primária obrigatória estiver em 95% da receita primária, incidem as vedações. Então, não precisa nem chegar no teto necessariamente, né? Quando tiver 95%, já vai incidir as vedações. Todas essas medidas que o governo tem tomado é na tentativa de equilibrar mesmo as contas públicas nesse momento difícil que a gente está vivendo. E como a gente viu, quando decreta estado de calamidade, algumas coisas ficam sem serem consideradas, alguns prazos deixam de ser considerados, né? Então, a preocupação do governo, que a gente vê o tempo todo, é nessa necessidade de equilibrar as contas públicas. Então, se a União
deixa de observar o teto de gastos, esse limite, né, previsto para os gastos públicos, o que pode acontecer? Vai deixar de criar, não pode mais criar cargos ou alterar a estrutura da carreira que aumenta de forma que aumente despesa, conceder aumento de remuneração, admitir ou contratar pessoal, criar despesa obrigatória, ou conceder ou ampliar um incentivo a um benefício de natureza tributária, entre outras ações que ficam vedadas à administração. Todas essas ações, elas têm correlação direta com essa necessidade mesmo de equilibrar os gastos do Estado. E aí a gente vem agora para uma parte que é quais são os argumentos favoráveis, existem argumentos favoráveis à emenda constitucional, existem argumentos também contrários a essa emenda constitucional. Provavelmente hoje a gente não vai conseguir ver os argumentos contrários, vamos ver como é que vai ser o tempo, e aí na próxima aula a gente continua. Então, quem defende essa emenda constitucional do congelamento de gastos, fala o quê? Quais são os argumentos? O primeiro deles é que o teto não traz um corte de gastos, né? Ele limita o crescimento dos gastos. É diferente você falar que está tendo um corte e que você está limitando o crescimento a longo prazo. E se não houvesse essa previsão, haveria um déficit superior a 100 bilhões, isso para 2017. Então, o ônus é muito grande de um déficit público. Também, quem defende o teto fala, olha, aumentar os tributos, como a gente viu, né, não é o caminho. Então, temos que ver qual outro caminho. O caminho encontrado foi esse congelamento do teto de gastos. Como eu falei com vocês, a ideia é congelar os gastos para que sobre mais dinheiro para quitar a dívida pública. E aí, um dos argumentos é esse, que a longo prazo, essa redução da dívida pública, ela vai desonerar o Estado, né? Vai diminuir o peso da dívida com o pagamento desses juros no médio e longo prazo. E isso é positivo para a população. Outro argumento, que é um argumento muito forte de quem defende a PEC, fala o seguinte: quantidade de gastos não significa nada. A questão é focar na qualidade desse gasto. E o que essa emenda vai fazer é obrigar o gestor público a fazer uma análise, a verificar o seu gasto e torná-lo mais eficiente. Então, ao invés de ficar só aumentando o gasto de forma desenfreada, vamos analisar a qualidade desse gasto público. E aí, essa emenda constitucional, limitando o gasto, ela vai obrigar o gestor a focar na qualidade em vez da quantidade de gastos. Do ponto de vista da educação, a emenda, quando a gente escuta, né, todo mundo falando assim, vai congelar os gastos todos da educação. E aí a emenda, ela excepciona a educação básica. Então, a educação básica não seria afetada pelo teto, né? Um exemplo, então, um benefício, um argumento de quem defende o teto de gastos. Por outro lado, também ainda sobre o ponto de vista da saúde, né? A gente viu aqui da educação, que não incide sobre educação básica. No caso da saúde, essa questão de que eu falei no slide anterior, de que o aumento não significa qualidade, né? Vai direcionar melhor o gasto público. E, além disso, o teto, ele não impede que os gastos, nessas áreas, eles cresçam. Se elas forem consideradas prioritárias, o gasto nestas áreas, ele pode até aumentar. Nessas duas áreas específicas, né? A gente sempre fala muito de saúde e educação. O teto, ele é geral. Ele não incide só sobre cada área especificamente ou sobre saúde e educação. Ele é um teto geral. Esse outro ponto que eu estou falando, esse tópico aqui, a rigidez da emenda é sobre o teto do gasto público. Não é um gasto específico. Então, não há um teto para gastos com saúde e educação. E esses gastos podem até serem aumentados caso houver uma redução nos outros gastos. As transferências também, elas estão excluídas do teto e elas são parte expressiva, né, dos gastos com educação e saúde, essas transferências da União para os estados e municípios. E, por fim, o último
Deixa eu ver se é o último. O último argumento favorável à emenda é que o governo federal ele responde por 25% da despesa pública total do país com educação. Então, o restante fica a cargo dos estados e municípios, que não são atingidos pela emenda. Como a gente viu, a emenda ela incide apenas sobre a União. Então, eu trouxe para vocês quais são os argumentos favoráveis à emenda. Na próxima aula, então, a gente vai ver quais são os argumentos desfavoráveis. E aí, depois vocês vão opinar o que vocês acham, né? Se vocês acham que ela é mais benéfica ou maléfica. Tem gente que até chama essa PEC de essa emenda constitucional, na época ela era uma PEC, né? De PEC da morte, porque ela reduz os gastos com a educação, na prática, né? Ela acaba por reduzir, a longo prazo, os gastos em saúde e educação. Então, na próxima aula, nós vamos ver os argumentos de quem é contra essa emenda constitucional, e vários professores renomados de direito financeiro são a favores da emenda constitucional, economistas, e vários são contra, pelas razões que a gente vai ver. Eu vou deixar aqui para vocês uma questão para a próxima aula, nesse mesmo caminho do que a gente já está fazendo. Essa é uma questão bem simples, mas só para fixar na cabeça de vocês. Então, é isso, pessoal. Então, boa noite para vocês.